58ª sessão ordinária da 17ª legislatura, período 2017 a 2020, realizada a 3 de novembro de 2020. Senhores vereadores, público aqui presente e cidadãos que nos assistem pela internet, a todos boa noite. Dando início à 58ª sessão ordinária da 17ª legislatura, solicito às senhoras, a primeira secretária, vereadora Neide Aparecida Teodoro de Lima, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para verificação de presença. Cícero Ribeiro da Silva. Presente. Ian Francisco Zanerato Salomão. Presente. José Roberto Batista Júnior. Presente. Josimar Rodrigues. Presente. Luciana Moraes dos Santos. Presente. Márcio José Barbosa. Presente. Mário César Garmes Timóteo. Presente. Neide Aparecida Teodoro de Lima. Presente. Paulo Roberto Pereira. Presente. Deus seja louvado. Reinaldo Moraes dos Santos. Presente. Ricardo Ibrahim Valarelli. Sérgio Donizete Ferreira. Presente. Vitor Bini Teodoro. Presente. Senhor presidente, 12 presentes e uma ausência. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão e, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Para conhecimento de todos, informo que as imagens e o som desta sessão estão sendo transmitidos em tempo real à internet. Informo também que, em razão da pandemia, esta Casa Legislativa vem abrindo gradualmente suas portas à população durante as sessões plenárias. Por enquanto, é permitida a entrada de apenas 48 pessoas, número esse equivalente a 1/3 da capacidade do público no plenário. Além disso, é obrigatória a utilização de máscaras de proteção facial, a observação do distanciamento social e a ocupação das poltronas previamente demarcadas para o público. Dando continuidade nesta noite, seguindo a ordem alfabética dos nomes, o vereador Vitor Bini Teodoro fará a leitura de um texto bíblico. Boa noite a todos. Senhor presidente, quebrando um pouco o protocolo, hoje é minha última leitura aqui, e a última antes da eleição também. Então, busquei pegar um texto que eu gosto bastante, que é inspirado numa música católica, e gostaria de compartilhar com os colegas, agradecendo esses 4 anos de mandato e desejando boa sorte a todos os colegas. O texto que eu vou ler é do Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo de 22 a 34. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: Portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo, mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazém nem celeiro. Contudo, Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto
e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Boa sorte a todos. Amém. Amém. Prosseguindo nos termos regimentais, realizaremos o sorteio dos nomes dos senhores vereadores para a votação das matérias em pauta nesta sessão. Solicito a senhora secretária que proceda a tal sorteio e convido os vereadores Josimar Rodrigues e Marinho Timóteo para acompanharem o procedimento. Josimar Rodrigues, Vitor Bini Teodoro, José Roberto Batista Júnior, Sérgio Donizete Ferreira, Ian Francisco Zanirati Salomão, Cícero Ribeiro da Silva, Luciana Moraes dos Santos, Reinaldo Moraes dos Santos, Neide Aparecida Teodoro de Lima, Ricardo Ibrahim Valarelli, Paulo Roberto Pereira, Márcio José Barbosa e Mário César Garmes Timóteo. Ordem dos vereadores a ser utilizada nas discussões e votações das matérias. Primeiro, Josimar Rodrigues. Segundo, Vitor Bini Teodoro. Terceiro, José Roberto Batista Júnior. Quarto, Sérgio Donizete Ferreira. Quinto, Ian Francisco Zanirati Salomão. Sexto, Cícero Ribeiro da Silva. Sétima, Luciana Moraes dos Santos. Oitavo, Reinaldo Moraes dos Santos. Nono, Neide Aparecida Teodoro de Lima. Décimo, Ricardo Ibrahim Valarelli. 11º, Paulo Roberto Pereira. 12º, Márcio José Barbosa. E 13º, Mário César Garmes Timóteo. Antes, porém, gostaria de agradecer a presença do nosso amigo senhor Capitulino, senhor Capitu, dona Doralice, sua esposa, muito obrigado, sempre aqui presente nessa Casa de Leis. Obrigado, senhor Capitu, obrigado, dona Doralice. Também a Neia, a esposa do vereador Reinaldo Moraes de Santos, vereador Paraná do Sindicato. Obrigado, Neia, pela presença. E também o nosso amigo, subtenente Roberto Aparecido Braga, o Leite, né, famoso Leite, sargento do Bombeiro, também nos agracia com a sua presença. Muito obrigado, viu? Dando continuidade, passaremos para a apreciação das atas. Temos em pauta as atas da 76ª sessão ordinária, realizada dia 5 de outubro de 2020. 2. Da 75ª sessão extraordinária, realizada 9 de outubro de 2020. Coloque em discussão as atas afixadas no quadro desde a sessão do dia 19/10/2020. Não havendo oradores interessados na discussão, passaremos para a votação simbólica das atas. O vereador que for favorável permaneça como está, e se for contrário, que se levante ou manifeste a sua objeção, levantando uma das mãos. Aprovadas as atas. Dando continuidade à sessão, informo que, em atendimento ao artigo 228 do Regimento Interno, as cópias das matérias do expediente foram disponibilizadas antecipadamente aos vereadores para conhecimento e análise. Desta forma, passaremos para a apreciação da pauta do expediente. Inicialmente, coloco em apreciação o requerimento número 139/2020, de autoria do vereador Marinho Timóteo,
que apresenta justificativa de falta à 77ª sessão ordinária de 19/10/2020 por motivo de doença, como especifica. Está em discussão o requerimento. Encerrada a discussão, passaremos para a votação. Comunica ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para a sua aprovação é de maioria absoluta. Solicito à senhora secretária que faça a chamada nominal para a votação do requerimento 139/2020. O vereador que for favorável ao requerimento responda sim. Caso contrário, responda não. Josimar Rodrigues. Sim. Vitor Bini Teodoro. Sim. José Roberto Batista Júnior. Sim. Ian Francisco Zanirato Salomão. Sim. Cícero Ribeiro da Silva. Sim. Luciana Moraes dos Santos. Sim. Reinaldo Moraes dos Santos. Sim. Neide Aparecida Teodoro de Lima. Sim. Paulo Roberto Pereira. Sim. Márcio José Barbosa. Sim. Mário César Garmes Timóteo. Me abstenho. Senhor presidente, 10 votos favoráveis, nenhum voto contrário, uma ausência e uma abstenção. O presente requerimento recebeu 10 votos contrários, uma ausência e uma abstenção. Aprovado o requerimento, está deferida pelo plenário a justificativa de falta do vereador Marinho Timóteo à 77ª sessão ordinária realizada em 19/10/2020. Prosseguindo, coloco em apreciação o requerimento 140/2020 de autoria do vereador Cícero Policial, que apresenta justificativa de falta à 77ª sessão ordinária de 19/10/2020 por motivo de doença e isolamento social, como especifica. Está em discussão o requerimento. Encerrada a discussão, passaremos para a votação. Comunica ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para a sua aprovação é de maioria absoluta. Solicita a senhora secretária que faça a chamada nominal para a votação do requerimento 140/2020. O vereador que for favorável ao requerimento responda sim e, se contrário, responda não. Josimar Rodrigues. Sim. Vitor Bini Teodoro. Sim. José Roberto Batista Júnior. Sim. Ian Francisco Zanirato Salomão. Sim. Cícero Ribeiro da Silva. Eu me abstenho. Luciana Moraes dos Santos. Luciana? Sim. Reinaldo Moraes dos Santos. Sim. Sim. Neide Aparecida Teodoro de Lima. Sim. Paulo Roberto Pereira. Sim. Márcio José Barbosa. Sim. Mário César Garmes Timóteo. Sim. Senhor presidente, 10 votos favoráveis, nenhum voto contrário, uma ausência e uma abstenção. O presente requerimento recebeu 10 votos favoráveis, uma abstenção e uma ausência. Aprovado. Prosseguindo, passaremos para a discussão em bloco dos requerimentos. Solicito à senhora secretária que consulte os vereadores interessados em fazer uso da palavra. Josimar Rodrigues. Sim. Vitor Bini Teodoro. Sim. José Roberto Batista Júnior. Sim. Sérgio Donizete Ferreira. Sim. Ian Francisco Zanirato Salomão. Sim. Cícero Ribeiro da Silva. Sim. Luciana Moraes dos Santos. Luciana? Luciana? Luciana?
Escreve aí, Luciana, sim ou não? Sim, presidente. Sim, sim. Reinaldo Moraes dos Santos. Presidente, sim. Ok, Luciana. Com certeza, sim. Neide Aparecida Teodoro de Lima, sim. Paulo Roberto Pereira. Sim. Márcio José Barbosa. Sim. Mário César Garmes Timóteo. Sim. Senhor presidente, 12 vereadores farão uso da palavra para a discussão dos requerimentos. Dando continuidade, solicito à senhora secretária que faça a leitura das emendas do requerimento que estão em pauta nesta sessão. Requerimentos de autoria do vereador José Roberto Batista Júnior. Requerimento número 138/2020, requer a senhora prefeita municipal informações sobre as placas de identificação das ruas do conjunto habitacional Lina Leuze de nossa cidade. Requerimento de autoria do vereador Reinaldo Moraes dos Santos, requerimento número 141/2020, requer ao Poder Executivo informações sobre a instalação de grades protetoras, limpeza, desobstrução, dedetização e reparos em todos os bueiros existentes no município. Requerimentos de autoria da vereadora Luciana Moraes dos Santos. Requerimento número 142/2020, requer à senhora prefeita municipal informações sobre a vigência e a fiscalização do horário estabelecido para atendimento de idosos, pessoas com deficiência ou pertencentes ao grupo de risco pelas agências bancárias durante a pandemia, fixado por meio do decreto executivo. Senhor presidente, são esses os requerimentos desta noite. Efetuada a leitura, informo que a discussão em bloco deverá ocorrer necessariamente na tribuna e que cada orador terá até 10 minutos para utilizar da palavra e efetuar suas considerações acerca dos requerimentos em pauta, sendo vedados à parte. Desta forma, está em discussão os requerimentos. Seguindo a ordem do sorteio, com a palavra o vereador Josimar Rodrigues. Dispenso. Com a palavra o vereador Vitor Bini Teodoro. Dispenso, senhor presidente. José Roberto Batista Júnior. Ei, acorda. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa através do presidente Sérgio, aos demais vereadores, ao público aqui presente. Gostaria de agradecer a presença do seu Capitu, esposa, a Néia, esposa do Paraná, e em especial aqui meu amigo Sargento Leite, que eu tenho um grande carinho, né, tanto ele pela sua família, Lu, Beto. Fica aqui meus cumprimentos, é uma honra ter o senhor aqui com a gente. Obrigado mesmo. E cumprimento também aqueles que nos assistem, de uma forma ou de outra. Eu fiz um requerimento importante, porque eu recebi várias ligações, várias mensagens dos moradores do Lina Leuze. O que aconteceu lá? As ruas foram colocadas no início nas casas, com as plaquinhas nas casas, e não em poste, e não placas na calçada. Foram pregadas nas casinhas. E o que aconteceu? Os moradores foram lá, reformaram as casas, pintaram, tiraram as placas e não colocaram de volta. Então, é muito dificultoso, muita gente perde correspondência, tem que ficar indo lá nos correios buscar. Por quê? Não localiza a casa, não localiza a rua. Então, esse requerimento visa aí a prefeita tomar providências e arrumar aquilo lá logo. Né? Porque colocar nas casas, já não sabia que não iria, as pessoas não iriam reformar essas casinhas, não iriam pintar, não iriam mudar de cor. Então, meu requerimento foi com base nisso. Também cumprimento aos outros vereadores pelos outros requerimentos pertinentes.
Mas o meu é isso aí. Eu gostaria de partilhar com os senhores hoje uma informação, né, que eu tive. Minha esposa está grávida e hoje eu vi o coraçãozinho do meu filho, ou filha, né? Então, queria compartilhar com vocês que a gente passou 4 anos juntos aqui. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, vereador. Parabéns ao senhor, ao seu esposo. E que Deus abençoe essa criança. Com a palavra, o vereador Ian Francisco Zanerato Salomão, dispensa. Com a palavra, o vereador Cícero Ribeiro da Silva, dispensa. Senhor presidente. Luciana Moraes dos Santos, vereadora. Olá, senhor presidente. Na sua pessoa, eu cumprimento todos os nobres colegas, vereadores, cumprimento os servidores da Casa de Lei, público presente e os internautas que nos acompanham. O que me traz aqui, senhor presidente, é que estamos vivendo uma realidade muito difícil com a pandemia. Nós temos que permanecer isolados, nós temos que nos proteger, nós temos que cuidar da nossa vida para evitar contrair esse vírus. E foi feito um decreto municipal com o objetivo de proteger a pessoa com deficiência, idosas e as que pertencem ao grupo de risco, que seria das 9 às 10. E, por coincidência, eu estive presente durante 5 dias numa agência no qual teve funcionários que contraíram o vírus, terceirizados que ainda não fizeram os exames de diagnóstico, e lá estava uma fila com vários idosos e outras pessoas também no mesmo horário. E o que me deixa indignada é ver a situação que está, entendeu? Se fizeram o decreto para proteger esse grupo, por que não fazê-lo valer, sabe? Por que não cumprir com esse decreto? Eu estive presente em momentos onde idosos passaram mal, que ficaram lá 10 horas a meio-dia, e esses idosos chegaram lá 8 horas para serem atendidos e não foram atendidos. Então, é um descaso muito grande. Na realidade, nós, pessoas do grupo de risco, estamos tomando todo cuidado, porém, até os nossos direitos de prioridade foram retirados. Eu fiquei indignada porque as pessoas já não acreditam mais em direitos. Acho que as coisas nunca vão mudar. E como vereadora, senhor presidente, eu me coloco à disposição dessas pessoas para fazer valer os direitos dele. Se existe esse decreto e se ele está em vigor, ele deve ser respeitado. Conversei com a gerente e ela me falou assim que a população não acata, a população não respeita o horário vigente para atendimento das pessoas idosas. Fico muito indignada com isso, mas precisamos tomar medidas. Pior que está, não pode ficar. Ou voltem ao horário normal, ou criam critérios para que esse horário do decreto seja atendido. Porque, no momento, a pandemia retirou o horário de prioridade da pessoa com deficiência idosa nas filas de bancos. Isso é um desacato total. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós temos que proteger a nossa população e não colocá-las em risco, em aglomerações, em horários que competiam a ela, dividindo com outras pessoas. A população precisa ter consciência, precisam se colocar no lugar dessas pessoas, poderia ser um pai dele. Agora nós estamos num período onde muitos idosos estão procurando as agências para fazerem prova de vida, porque eles temem de repente, cortarem aposentadorias dele e, de repente, ver cenas como essa acontecerem e nós, como vereadores, não podemos fazer nada. É muita indignação para mim. E eu espero que tome providência e que
isso não aconteça. Se existe um horário urgente, vamos respeitar esse horário. E cabe a fiscalização da prefeitura para que esses horários sejam cumpridos. São essas minhas palavras, senhor presidente. Ok, vereadora, parabéns pela sua colocação. Com a palavra, o vereador, irmão da vereadora Reinaldo Moraes dos Santos. Senhor presidente, em nome de tua pessoa, cumprimento a todos nobres vereadores e vereadores, ao público que se faz presente, sargento Roberto Braga, senhor Capitu, sua esposa Doralice, sempre presentes, e a minha esposa também que se faz presente hoje, a Neia. E também quero cumprimentar também aos internautas que nos assistem e também aos servidores dessa Casa de Leis, que todos tenham aí uma ótima noite. Senhor presidente, este requerimento que eu fiz a respeito dos bueiros de nossa cidade. Antes de iniciar o serviço do recapeamento, fiz alguns ofícios, requerimento, sugerindo que a nossa administração encaminhasse ao setor responsável de engenharia para que fizesse aí a manutenção, reparos e instalação de bueiros antes do serviço do recapeamento, pedido ao qual não foi realizado. E nessa última chuva, como nas outras demais, quando chove, aí um grande volume, acaba inundando aí as nossas vias. E eu estava na Avenida Siqueira Campo, que é uma das vias aí que tem vários bueiros, e mesmo assim não conseguiu dar conta da quantidade, do volume de água que escoava pela rua. E olhando, a gente vê que a falta de manutenção, limpeza, desobstruir os bueiros, detetizar os bueiros, não são realizados. Foi cobrado em outros requerimentos nesta tribuna que é necessário que o departamento de obra tenha uma equipe destinada para poder fazer este serviço. Infelizmente, o departamento de obra ele está desprovido de realizar essa tarefa periodicamente, que é tão importante, porque não só os riscos que colocam a população, mas também o transtorno, e fora os prejuízos que causa, aí essas águas pluviais que acabam inundando. A gente olha nos finais das ruas, tanto no bairro da Barra Funda, no Jardim das Oliveiras, nos bairros próximos, e na Vila Nova, o volume é muito grande de água. E muito dessas águas, elas acabam aí escoando pelas vias, às vezes por falta de manutenção. Se a gente conseguisse fazer uma manutenção periódica para que essas águas elas pudessem seguir o caminho dela, que seria pelas galerias, às vezes a gente teria aí um volume menor de água, risco menor, prejuízo menor. Então a gente precisa que a nossa administração ela procura, ainda dá tempo, de pelo menos aí contratar uma equipe. Sabemos que o departamento de obra, ele tem dado toda a assistência, mas ele tem um déficit muito grande que não consegue cumprir todas as tarefas. Então é preciso que a nossa administração aí faça uma contratação aí
de pessoas para que possa fazer a manutenção, né, dos bueiros, limpeza, desobstruir aí algumas, né, galerias e também fazer os reparos. E dentro desse requerimento, a gente também solicita para que a própria administração ela possa instalar grade de proteção nos bueiros. Existem muitos bueiros aí que ele dá até medo de você olhar sem a água pluvial. E quando você depara com a água pluvial, você acaba até assustando com o volume de água. Então, aquilo ali é fácil de causar um acidente. Então, a gente precisa criar algo que possa viabilizar, oferecer mais segurança à nossa população. Ela já tem prejuízo com inundação, tem prejuízo tanto material quanto sentimental. Então, a gente precisa inibir algo que vai aí, talvez, prejudicar ainda mais a nossa população. Essas grades, ela tem que ser colocada principalmente no caos ali da Rua 7 da Fercão. Existem vários outros bueiros que têm ali uma abertura grande que coloca em risco. Temos na Rua 7 na Avenida 7 de Setembro, fica ao ar livre ali, quando chove, aquilo vira um piscinão. E aquilo ali causa medo para a população. Então a gente precisa buscar alternativa. Porque sugestão a gente já fez várias. Mas precisa de ação. E o momento é esse, que é o momento aí das vindas da chuva. É um momento que a gente tem que se preocupar. Temos aí que cobrar para que a própria administração possa fazer essa manutenção, fazer os reparos devidos. Existe bueiro aí que você olha, você vê a ferragem exposta. Você vê várias tampas de bueiro quebradas, impedindo aí o acesso das águas. Vários bueiros, você vê, ele está praticamente quase entupido de lixo. Então, é necessário. Só que também é preciso que a administração ela faça uma contratação para poder fazer essas manutenção, fazer o reparo, detetizar os bueiros, desobstruir aí as vias da galeria de águas pluviais. Então, estas é mais um pedido. E eu espero aí que a nossa administração ainda consiga aí procurar meios para conseguir sanar esses problemas e, pelo menos, amenizar aí a situação das águas pluviais em nosso município. Sabemos que precisa muito para poder aí ter uma galerias, ter aí, pelo menos, aí o escoamento da água, né, com mais segurança. Mas a gente precisa, pelo menos, fazer essas manutenção e esses reparos, pelo menos para amenizar a situação por enquanto. Estas são as minhas considerações, senhor presidente. Parabéns, vereador Reinaldo Moraes Santos. É um problema que já persiste há anos e precisa ser feito alguma coisa. Desobstruir bueiros, construir galerias. E é que isso fica embaixo da terra, né, vereador? Então, muitas vezes não aparece. Mas o povo sofre, e sofre muito. Rua 7 de Setembro, finalzinho lá na Fercom, cada vez que chove, é uma luta ali daquele povo para conter a enxurrada, o escoamento da água da chuva. Lá também, perto do Primec, é outra luta, vira um verdadeiro rio. Ali na Murilo Macedo, perto da escola, uma casa de um amigo, a mãe de um amigo meu, cada vez que chove, a água entra tudo na casa dela. Então, precisa ser feitas aí, tomadas providências com relação a isso, e urgente. O povo não pode, toda vez que chove, perder seus móveis, ter suas casas invadidas. Então, alguma coisa tem que ser feita, e com urgência. E também a Defesa Civil tem que agir rápido. Aconteceu alguma coisa, tem que estar lá de imediato, vereador, para poder
ajudar a população. Com a palavra o vereador, a vereadora Neide. Senhor presidente, na pessoa do qual cumprimento toda a mesa diretora, nobres colegas vereadores, público que se faz presente, senhor Capitu, dona Doralice, Neia, o Braga, Miolos, os funcionários aqui dessa casa, meu boa noite. Quero dizer que todos os requerimentos apresentados nessa noite, todos eles têm seu grau de importância e eu votarei favorável a todos eles. Com a palavra, vereador Paulo Roberto Pereira. Dispenso, senhor presidente. Ok, com a palavra, Márcio José Barbosa. Dispenso, senhor presidente. Ok, Mário Roberto Garmes Timóteo. Dispensa. Ok. Encerrada a discussão, passaremos para a votação em bloco dos requerimentos. Comunica ao plenário que o processo de votação é simbólico e o quórum para a sua aprovação é de maioria simples. O vereador que for favorável aos requerimentos permaneça sentado. Se for contrário a um ou mais que requerimentos, que se levante ou manifeste sua objeção, levantando uma das mãos, informando à presidência o número da matéria, o qual se posiciona de forma contrária. Senhor presidente, 11 votos favoráveis, nenhum voto contrário e uma ausência. Aprovados todos os requerimentos, oficie-se. Encerradas as deliberações das proposições do expediente, passaremos para a palavra franca aos senhores vereadores em tema livre. Solicito a senhora secretária que consulte nominalmente cada vereador para saber se há interessados em fazer o uso da palavra. Josimar Rodrigues. Sim. Vitor Bini Teodoro. Sim. José Roberto Batista Júnior. Sim. Sérgio Donizete Ferreira. Sim. Ian Francisco Zanirato Salomão. Sim. Cícero Ribeiro da Silva. Luciana Moraes dos Santos. Sim. Reinaldo Moraes dos Santos. Sim. Neide Aparecida Teodoro de Lima, sim. Paulo Roberto Pereira. Sim. Márcio José Barbosa. Sim. Mário César Garmes Timóteo. Não. Senhor presidente, 11 vereadores farão uso da palavra franca. Informo que a palavra franca contará com 45 minutos a partir deste horário. E cada vereador terá 4 minutos e 5 segundos para usar da tribuna, cuja ordem obedecerá ao sorteio efetuado no início da sessão. Com a palavra, o vereador Josimar. Senhor presidente, membros da mesa, nobres amigos vereadores, servidores desta casa, público aqui presente esta noite, os internautas que estão acompanhando pelo Facebook, meu boa noite. Senhor presidente, eu deixei para falar aqui na palavra franca, tendo em vista que os requerimentos, alguns já foram cobrados anteriormente, mas, porém, até o momento não houve nenhuma resposta satisfatória da administração em solucionar os problemas. Esse dos bueiros, infelizmente, alguns estão totalmente entupidos, que precisam ser desobstruídos, precisa colocar proteção e, infelizmente, como já foi dito pelo presidente, obra debaixo da terra, dificilmente alguém vê e alguém quer fazer. As pessoas querem fazer aquilo que é visível para que as pessoas possam ver e aquilo refletir futuramente. Mas é algo de importância para o nosso município, as obras que são feitas e executadas debaixo da terra.
Eu volto aqui, senhor presidente, novamente, para falar, porque ainda nós somos alvos de muita cobrança em relação à iluminação. Falo porque tem andado os bairros aí, a gente tem visto à noite como está escuro. Então, eu sempre digo aqui, não culpo o diretor e nem aqueles que estão fazendo a substituição das lâmpadas, porque quem está administrando é ele que tem que dar as condições, tanto para o diretor quanto para o funcionário fazer. Nós votamos aqui, desde o ano passado, o projeto da iluminação de LED, que é algo tão importante para a cidade. A lâmpada de LED, ela traz uma claridade muito maior, a durabilidade dela é maior, a eficiência dela, ela é tudo que uma cidade precisa, a lâmpada LED. Essas lâmpadas que hoje nós temos, as convencionais, já não estão mais aguentando. O seu período é curto. E o que as pessoas têm cobrado muito quando nós estamos passando, caminhando nas ruas, é essa taxa que eu estou pagando de iluminação. Eles vão devolver o meu dinheiro porque eu não tenho lâmpada na frente da minha casa. Mas eu estou pagando. E esse serviço não está sendo revertido em benefício para mim. Está escuro, é perigoso um ladrão, ou alguém ficar aqui embaixo fazendo uso de drogas, alguma coisa de entorpecentes, mas já ligamos várias vezes e até agora nada. Então, volto a bater na tecla. O que está acontecendo? Por que esse processo licitatório está tão enrolado? Alguma resposta precisa ser dada. O projeto foi aprovado em 2019. Final de 2019, era para começar lá para novembro, já começar a implantar esse sistema de iluminação na cidade, mas até o momento, nada. É muita demora, demora-se demais. E quem sofre com isso? É o povo que cobra, que quer uma iluminação de qualidade, porque paga por isso. Ninguém quer nada de graça, não. Ninguém está pagando nada de graça, não. Que ele está pagando lá. Isso não é nenhuma cortesia da administração, não. Isso é obrigação, uma vez que o contribuinte, na sua tarifa, ele está pagando. E agora não tem uma iluminação? Então, a minha cobrança é para esse setor de licitação, para a senhora prefeita, a sua administração. O que está acontecendo? Dá uma resposta para a sociedade. Eles querem saber o porquê. O projeto já foi aprovado. E agora? Depende de quem? O que precisava nós fizemos. Nossa parte nós fizemos aqui nessa casa. Agora cabe vocês fazer a parte de vocês. Obrigado, senhor presidente. Por nada, vereador, com a palavra o vereador Vitor Bini Teodoro. Senhor presidente, caros colegas vereadores, membros da mesa diretora, população que se faz presente nessa augusta Casa de Leis, nessa noite, em especial todos os colegas que sempre estão presentes. Bom, eu comecei falando sobre isso, também gostaria de concluir o raciocínio, né? Hoje é a última sessão antes do pleito municipal. E parece que não, nós temos bastante candidatos a vereador disputando o pleito, que estão nos assistindo agora. Tudo isso passa muito rápido, né? Os rearranjos acontecem muito rápido também, mas, sobretudo, a esperança e o desejo é de que uma cidade melhor se aproxima. Sempre a cada 4 anos nós temos uma nova chance de esperança em dias melhores para o nosso município, seja aqui, seja em Assis, seja em Quatá, enfim, todos tentam levar o seu melhor. Então, antes de desejar muito boa sorte aos colegas que tentam a reeleição, gostaria de dizer a quem está nos acompanhando, que são candidatos também, que não desistam, né? Todos chegamos aqui muito cheios de sonhos, muito cheios de ideais, e infelizmente não é possível a gente fazer tudo. A gente tenta fazer o possível. Mas antes de mais nada, eu gostaria de dizer da minha grande satisfação em estar apoiando o meu candidato a prefeito, estar com ele nessa missão. Foi uma das maiores felicidades, vereador Paulo, que eu tive aqui na Câmara. Pude acompanhá-lo enquanto presidente da Câmara via
vi a trajetória desse menino como político. E a gente fica muito feliz quando a gente vai na rua, a gente vai conversando com as pessoas, sobretudo quando as pessoas reconhecem que nós estamos buscando efetivamente a mudança. E eu imagino que os senhores que estão buscando a reeleição, o senhor presidente, que também é candidato ao executivo, querem o melhor para a sua cidade. Mas nós temos que ter essa força de vontade, essa querência de fazer a coisa pública andar. E, antes de mais nada, eu gostaria de pedir antecipadas desculpas aos vereadores que, por algum motivo, em algum momento, a gente se excedeu, mas eu acredito que faça parte da democracia e faz parte, né? Eu vou sentir muita falta do Poder Legislativo, foi uma experiência muito bacana. Independente se nós estivermos no Executivo ou não, torço muito para que os colegas se reelejam ou que estejam com a gente de alguma forma. Foi uma experiência muito rica, muito gratificante, muito satisfatória. E, sobretudo, como eu falei no Evangelho de São Lucas, a última frase lá, o nosso maior tesouro está onde está o nosso coração. Então, assim, eu não podia estar mais feliz de estar em Paraguaçu, de estar fazendo o que eu gosto, de estar fazendo o que eu acredito. E, às vezes, isso causa embates, mas, ao mesmo tempo, causa muito mais felicidades do que tristeza. Então, a gente só tem a agradecer, porque Paraguaçu proporcionou meu maior tesouro, que é estar aqui na minha cidade, com a minha família, acreditando numa coisa que eu projetei para a minha vida. Então, isso a gente só tem a agradecer e desejar, do fundo do meu coração, muito, muito boa sorte, bom trabalho a todos, e que daqui 15 dias, o povo, que é quem é soberano nas decisões, que coloca a gente aqui e tira, faça o melhor para a sua cidade. Escolha com sabedoria, escolha com discernimento, e que a gente esteja aqui felizes com o resultado. Então, se quem for reeleição, muito boa sorte. Quem for ao executivo, muito boa sorte. E, sobretudo, que vença a nossa cidade. Obrigado. Governador vereador, eu só gostaria de falar com os vereadores sobre a recomendação do Ministério Público com relação ao uso da tribuna, com relação à política. Então, fica aqui só um toque para cada um sabe responsável pela sua campanha e pelo que fala na tribuna. Então, nós recebemos uma recomendação do Ministério Público e foi passado para todos os senhores. Então, fica aqui só esse aviso, para que nós não venhamos a sofrer nenhuma punição aí do Ministério Público Eleitoral. Com a palavra o vereador José Roberto Batista Júnior. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu quero ser breve também, né, deixar aqui meus cumprimentos a cada vereador, a cada embate que nós tivemos aqui. Porém, foram embates que acabou a sessão, acabou. Tá? Nós lutamos aqui por ideias, lutamos aqui por posicionamentos, mas acabou a sessão. Nós continuamos amigos, continuou um cumprimentando o outro. E eu torço para que os senhores, aqueles que são candidatos, realmente conquiste aí a vaga novamente, se for da vontade popular. Torço pelos outros candidatos também, porque não é fácil ser candidato. A pessoa, para participar de um pleito, colocar seu nome em votação para saber se vai ser aceito ou não, não é qualquer pessoa que tem essa coragem de fazer isso. A pessoa tem que se despojar, né? Tem que estar pronto para o sim, para o não. Então, deixo aqui meus cumprimentos a todos os candidatos. A todos. Ao contrário dessa política que estão fazendo alguns candidatos de ataques, disso e de aquilo, mostrem as propostas para o povo de Paraguaçu Paulista, mostre as ideias, defenda seu candidato, mas as propostas do seu candidato. Não defenda seu candidato atacando outro candidato.
Faça essa política, porque você fazendo uma campanha dessa, você já está mostrando a sua índole para o eleitorado. Isso não é legal. Então, eu quero cumprimentar mesmo todos os candidatos. Quando eu vou defender meu candidato, eu defendo as propostas dele, eu falo, ele tem essa proposta, ele tem isso, ele tem isso. Defenda as propostas, defenda as ideias. Agora, pare com esse negócio de ficar atacando, o povo não gosta disso. O povo não gosta desse negócio de você ficar só atacando. Por óbvio, você tem que responder ataques também, que você também não pode ser, mas mostre as propostas. E quando atacar, ataque com propostas e ideias melhor, o vereador Ian aqui. Faça esses ataques, mas rebatendo, colocando uma proposta em cima, fala assim, ó, isso aqui. Então, gente, pare com esses ataques pessoais. Essa última semana de eleição, está chegando aí, faltando 10 dias. Sempre costuma apertar, as ofensas aumentar, os ataques pessoais aumentar. Eu fui vítima de ataques pessoais hoje por uma pessoa, que eu nem conheço ela, nunca conversei com essa pessoa na vida. Essa pessoa com certeza também nunca conversou comigo e também não quero conversar. Porque pelo jeito que ela se mostrou, é uma pessoa que não vai agregar muita coisa. Mas atacando, colocando fake news ainda, mentiras lá. Eu fui acusado de fake news 2 vezes já. As 2 provei que eu estava certo, que ele estava mentindo contra mim. E mesmo assim essas pessoas insistem em ofender, em xingar e falar. Então, pare com isso. Mostre suas propostas, mostre suas ideias. Desse jeito não se ganha uma eleição, não. Pelo contrário, você vai fazer inimizade, não vai ganhar eleição, vai sair com um monte de inimigo para todo lado. É isso que está procurando, é isso que quer. E queimando o candidato dela, essa pessoa. Porque um monte de gente mandou mensagem para ele e falou, eu até gostava de algumas ideias, mas depois dessa aqui eu vi que realmente não dá. Bem que você falou. Um monte de pessoas recebi, está tudo no celular. Obrigado, senhor presidente. Nada, vereador. Nesse momento eu passo a presidência ao vereador Reinaldo Moura dos Santos para que eu possa fazer uso da palavra. Com a palavra, vereador presidente Sérgio Ferreira. Serginho. Senhor Reinaldo Moura dos Santos, senhor vice-presidente dessa casa, na sua pessoa aproveito para cumprimentar os restantes da mesa, senhores vereadores, público aqui presente, dona Alice, Anéia, senhor Capitulino, sargento Braga, Marcelo, servidores dessa casa, Jefferson, Maria Tereza, Ednei e nosso amigo Miolo, né? Sempre aí cuidando do som. Senhor presidente, o vice-presidente, eu vou retirar minha máscara que eu quero ler. E meu óculos em base eu não consigo ler. Eu quero falar um pouco aqui, porque ontem eu fui procurado por uma pessoa que disse que ouviu de outras, coisa esquisita até, mas essa pessoa que me falou, que esse presidente não fez, poderia ter feito alguma coisa, feito uma sindicância contra a prefeita pelo uso inadequado do carro da prefeitura pelo servidor que foi preso. Aí eu disse, não, sindicância quem faz, eu faço se for da nossa, fosse servidor nosso. Não é servidor nosso, então não é sindicância, não sou eu que faço, nem processo administrativo. Mas qualquer um do povo que achasse que a prefeita tivesse cometido algum improbidade administrativa na guarda e na cautela com o veículo, poderia ter pedido uma comissão processante para essa casa que nós levaríamos a plenário. Qualquer vereador dos senhores poderia juntar 5 e pedir uma comissão especial de inquérito, uma SEI. Esse presidente fez o que tinha que fazer. Então, no dia subsequente ao ocorrido, no dia 5 de outubro, esse presidente fez o seguinte ofício para a senhora prefeita. Ofício 0373-2020, Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 5 de outubro de 2020. A sua excelência, a senhora Almira Ribas Garbes, prefeita municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, excelentíssima senhora prefeita municipal,
Neste final de semana, nos acompanhando a nota oficial de esclarecimento vinculada por essa administração com relação à prisão do servidor acusado de efetuar tráfico de entorpecente com o veículo oficial do município. Em razão de assunto envolver e utilização de um bem público, vimos solicitar de Vossa Excelência algumas informações para melhor entendimento do caso. Primeiro, qual o local em que o veículo ficava guardado quando não estava em uso? Segundo, devido à sua função de motorista, o acesso do servidor ao veículo era irrestrita, inclusive nos finais de semana? Toda pergunta. No dia do ocorrido, o servidor comunicou a alguém que sairia em viagem? Quarto, o veículo possui rastreador ou dispositivo de controle de localização? Quinto, qual o setor responsável pela manutenção e controle e uso do veículo? Sexto, houve informação sobre a possibilidade de restituição futura do veículo ao patrimônio do município, com relação ao processo administrativo para apuração, caso, assim como os aspectos jurídicos que envolvam o município, junto ao Poder Judiciário, em função do fato em questão, a Câmara Municipal, na pessoa do seu presidente, gostaria de acompanhar o desenrolar do assunto, a fim de manter os vereadores informados ao encontro da atividade fiscalizadora do Poder Legislativo, nos colocando à disposição para aquilo que se fizer necessário. Aproveitamos a oportunidade para expressar nosso voto de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Sérgio Danzade Ferreira, presidente da Câmara Municipal. A Prefeitura já me respondeu, está me respondendo aqui, instaurou-se o procedimento disciplinar número 5/2020, que corre sob segredo de justiça, mas se os vereadores quiserem acessar, nós temos aqui. A Prefeitura também respondeu que, respondendo às perguntas do presidente, primeiro, em atenção ao ofício solicitado, informamos que o veículo ficava guardado junto aos demais veículos da frota nos fundos do velório municipal. Respondendo a número 2, devido à sua função, devido à sua função de motorista, acesso servidor do veículo era restrito, inclusive, no final de semana, respondeu que sim. Terceiro, no dia do ocorrido, o servidor comunicou alguém que sairia, não comunicou nenhum superior. Quarto, o veículo possui rastreador? Não. Quinto, qual o setor responsável? O próprio motorista, senhor Sandro Luiz Alves de Oliveira, era responsável pela manutenção e controle do veículo. Sexto, houve informações sobre a possibilidade de restituição da futura do veículo do patrimônio do município? Sim, segundo informações do Departamento de Assuntos Jurídicos, existe um pedido de restituição de coisa apreendida junto ao processo criminal que está em andamento. Então, para aquelas pessoas desinformadas, maldosas, que falam mal sem saber, e chegou a falar muito mais coisa, vereador Júnior, ao meu respeito, que se a pessoa confirmasse, eu faria um boletim de ocorrência e processaria essa pessoa por calúnia, difamação e injúria. Infelizmente, eu não quero colocar, a outra pessoa pediu para não se colocar. Mas então, é política, vem de parte oposta à minha candidatura e também da candidatura de vocês. Então, é política. Pessoas falam besteira sem ter conhecimento de causa. Está aqui, a Câmara fez a sua parte. Esse presidente nunca foi omisso e nunca vai ser. Agora, se a senhora, o senhor quiser uma comissão processante, dê entrada nessa casa que será apreciada pelo plenário. Ou, se algum vereador quiser, que peça uma SEI no número de 5, aí, que é o direito da minoria. Muito obrigado, senhor vice-presidente. Retorno à presidência ao titular do cargo, vereador-presidente Sérgio Ferreira. Serginho. Obrigado, vereador Reinaldo Moraes dos Santos. Com a palavra, o vereador Ian Francisco Zanirato Salomão. Com a palavra, o vereador Cícero Ribeiro da Silva. Dispensa. Ok, obrigado, vereador, pelo apoio, vereador. Obrigado a todos os vereadores pelo apoio. Com a palavra, a vereadora Luciana Moraes dos Santos. Olá, senhor presidente. Hoje eu quero falar, senhor presidente, de uma instituição muito séria, a ACD. Se eu estou aqui hoje, senhor presidente, é porque fiz todo o meu acompanhamento pela ACD. Lá eu pude fazer várias cirurgias que mudaram a minha história. Para mim é um prazer falar dessa instituição, porque através dela, em 2014, eu conquistei um dos meus maiores
uma das minhas maiores conquistas, que foi a cadeira motorizada. Para muitos isso pode parecer insignificante, mas para mim a cadeira motorizada foi a minha liberdade. Foi através dela que eu pude correr com dignidade e ir aonde me dava vontade. Através dela eu consegui participar da campanha eleitoral de 2016 com dignidade, andando na rua com as minhas irmãs, e me tornei vereadora. Através dessa cadeira motorizada, eu construí a minha história em Paraguaçu Paulista. Então, eu quero dizer, senhor presidente, que sou muito grata ao trabalho que a CD faz com as pessoas com deficiência, porque ela muda a realidade. Se não fosse pela CD, talvez eu não estaria nem aqui. Se não fosse as cirurgias caras que eu precisava fazer na época, se não fosse todo esse apoio, todo esse acolhimento que a CD fez na minha vida, seria muito difícil, tanto a mim quanto a minhas irmãs, seria muito difícil para nós. Então eu peço às pessoas que estão nos acompanhando, que estão assistindo, que se puderem, que façam a sua colaboração com a CD. Aqui em Paraguaçu tem muitas pessoas que são acompanhadas pela CD e tem todos os benefícios, tanto de equipamentos ortopédicos, cadeiras de rodas, cadeira de banho, quanto cirúrgicos. Lá nós temos especialistas que conhecem realmente a nossa realidade, a nossa deficiência. Então, é isso, meus amigos. Caso vocês possam, façam sua doação. A CD é uma instituição que merece ser acolhida por Paraguaçu, porque ela tem atendido muito bem a população de Paraguaçu, que faz tratamento também na CD. E também quero agradecer a todos vocês e desejo do fundo do meu coração que vocês tenham uma boa campanha. É isso, senhor presidente. Muito obrigada. Por nada, vereadora. Com a palavra, o vereador Reinaldo Moraes Santos. Mais uma vez, saúdo a todos. Senhor presidente, belíssimas palavras. Aí, em relação aí ao o que ocorreu aí, com o servidor e o veículo aí da população, que seria aí de posse da administração. Eu gostaria de falar a respeito dos buracos que se encontram nos cruzamentos. Já reclamei várias vezes. Fizemos várias sugestões de colocar uma grelha, de colocar broquete, mas que resolva esses problemas. E a gente cobrou muito que o setor responsável de engenharia fizesse esse acompanhamento até antes de iniciar o serviço do recapeamento, que fizesse as manutenções nas depressões, nos cruzamentos, direcionasse o caminho das águas e facilitasse para que, quando viesse o serviço do recapeamento, já ficava um serviço já acabado. E, infelizmente, em várias vias, fizeram recapeamento, mas não fizeram a manutenção nas depressões, nos cruzamentos. E com as chuvas, os buracos estão aumentando. E logo, logo, o serviço do recapeamento vai tornar-se inviável, porque as pessoas vão ter dificuldade para poder aí, trafegar nos cruzamentos. Existem buracos grandes, ou cratera, que seja,
E já foi encaminhado. Só que eu vejo que, né, nas respostas dos documentos, a gente tem que ver o setor responsável. Porque é ele que tem que fazer, providenciar. Porque o departamento de obras, ele está ali para poder cumprir com as suas obrigações. Só que não tem como tampar esses buracos se a nossa administração não comprar massa. Não providenciar uma forma de poder fazer o reparo desses buracos. E são vários. Em todos os bairros está cheio de buraco nos cruzamentos. O que adiantou tampar os buracos das vias e deixar os cruzamentos na situação que se encontra? E principalmente em dia de chuvas, o prejuízo, o transtorno é maior, que acaba encobrindo os buracos e deixando a pessoa ali insegura, porque não sabe o que tem naquele cruzamento. Fora a quantidade, o volume de água que cruza, além disso ainda tem o risco de cair dentro de um buraco. E isso aconteceu em alguns locais. Então a gente espera que a administração providencie aí massa ou sugestão para poder fazer a manutenção nos cruzamentos das vias de nossa cidade. E eu, como disse antes, e continuo parabenizando o setor de obra devido aos trabalhos que vem fazendo. Mas precisa que a administração dê o suporte suficiente para que ele consiga realizar todos os trabalhos. Obrigado. Por nada, vereador. Com a palavra o vereadora Neide. Mais uma vez, boa noite. Quero cumprimentar o Tiago, chegou agora. Saudade de você, menino. Também quero cumprimentar o Sérgio, Ian, Vitor, que vão disputar uma vaga no Executivo. Boa sorte para vocês, boa campanha. Aos nobres colegas vereadores que estão indo para a reeleição, assim como eu. Boa sorte para nós, porque é difícil a gente também colocar o nosso nome para a reeleição e que Deus possa nos iluminar nessa caminhada. Também quero, assim como disse o vereador Júnior Batista, parabenizar também todos os candidatos a vereadores de todos os partidos que colocaram seus nomes para disputar a eleição. Então, quero desejar boa sorte e a palavra final é o voto, quem dá é o povo. Então, a urna é soberana e que a população saiba votar e sucesso, boa sorte para todos nós. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Parabéns pela explanação. Sucesso e boa sorte para a senhora também. Com a palavra o vereador Paulo Roberto Pereira. Obrigado aí pelo decano. Senhor presidente, na tua pessoa, cumprimento os membros da mesa diretora, os vereadores, companheiros de trabalho desse legislativo, desta Casa de Lei, nosso amigo Braga, o nosso amigão Tiago, que faz tempo também que não via, satisfação, seu Capitu esposa, o Miolo, né? Nosso companheiro aí também, de toda a sessão, Paraná, esposa Paraná, e os servidores desta casa, que nos auxilia muito bem. Meu boa noite a todos, em especial a Deus. Josimar veio e deu uma explanação sobre as lâmpadas, né? A lei já foi aprovada, nós aprovamos, e ele veio falar que essas lâmpadas de LED ainda, o porquê. Corretíssimo, Josimar. Nós aprovamos e temos que cobrar do Executivo aí as providências, porque nós somos cobrados na rua.
e muito cobrado, quando não se troca ainda as lâmpadas de LED, mas que faça a manutenção das demais lâmpadas aí, a qual não estão fazendo. Então, eu questionei essa semana sobre postes sem iluminação, são várias ruas, e a gente está aqui para cobrar da administração as devidas providências. Quero falar também da rua Anísio Machado, do começo da Rui Barbosa ali, que faz um bom tempo que não passa a máquina. Quero cobrar do senhor Mauro, Departamento de Obras, né? Eu tenho pedido, tenho cobrado, a gente tem colocado os ofícios, requerimento, e há algum tempo essas ruas estão sem manutenção. Essa semana tornei cobrar, diz que a máquina estava quebrada. A gente com paciência está esperando, mas o povo não tem paciência para esperar. A gente até sabe da situação das máquinas que estão quebradas, mas o povo não sabe, e as ruas estão lá daquele jeito, daquela forma que precisa ser nivelada, já que não tem a massa asfáltica, já que não tem a pavimentação. Quanto aos buracos dos cruzamentos, que o Executivo, já com o Departamento de Obra, tome as devidas providências. O Paraná está correto. Está correto, não vamos esperar. Estamos aí numa temporada de chuva, que vão vir mais chuva, a previsão de chuva aí para o dia 14 já novamente, e não poder deixar, né, esses buracos aí se alastrar e perder aí um trabalho que foi desenvolvido aí através também da votação dessa casa para o financiamento daí da pavimentação aí do recapeamento. Então, são coisas que esta casa cobra, mas cobra com direito e com razão, porque a população cobra. Demais coisas, eu quero agradecer também os vereadores, desejar boa sorte, companheiros, né? Aqueles também que são candidatos, que estão aí no pleito. E quero pedir aí que Deus venha abençoar, porque quem vai, no final, escolher é Deus. Romanos está dizendo lá, a carta aos Romanos está dizendo que toda autoridade é constituída por Deus. Não há autoridade que não seja constituída por Deus. Então, a permissão é de Deus. Aqueles que vão voltar, aqueles que vão vir de lá e vão sentar, ocupar essas cadeiras pela primeira vez, está nas mãos do Senhor. E uma coisa é certa, né? Uma coisa é certa. Deus, ele não erra. Nós erramos. Muitas das vezes falhamos. Mas Deus, ele está no controle de todas as coisas. Deixo o meu abraço carinhoso a todos aqueles que estão no pleito aqui, amigo desta Casa de Lei, tanto para o Executivo como para o Legislativo. Uma boa sorte a todos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Paulo. Também desejo ao senhor sucesso, boa sorte. Sei que o senhor é merecedor. Com a palavra, o vereador Márcio José Barbosa. Senhor presidente, demais componentes da mesa, nobres vereadores, servidores dessa Casa de Lei, público que se faz presente e aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, meu boa noite. Senhor presidente, estamos vivendo aí, né, dias de preparação para as eleições e hoje se comemora uma data, na verdade, acho que foi, né, é a instituição do direito, né, direito de voto para as mulheres, como se precisasse, né, conceder um direito, né? Acho que foi reconhecido esse direito, né? Acho que, na verdade, a palavra seria essa, né? Porque foi corrigido aí um erro do nosso país, né? Tinha até aquela data, 1930, mas, mesmo assim, ainda tinha algumas restrições para as mulheres votarem, né? Que em 1934 foi, assim, reaberto, tirado todos ali os impedimentos e todas as mulheres podiam votar, né? Então, e hoje não só votam, como ocupam os cargos públicos, né? E nessa eleição temos aí a grata felicidade de ter muitas mulheres, acho que é uma das, que eu me lembro, nas eleições que tem mais mulheres participando dos partidos, né? E saudar aqui as mulheres, a Luciana, a Neide, né, que são eleitas hoje, e a todas aquelas que estão disputando aí esse pleito deste ano. É uma coisa, acho muito bonita, aquele painel ali fora, né, que mostra as mulheres que já passaram por esse legislativo, né, que deram a sua contribuição e tem muito a contribuir
né, com a nossa Câmara, com a nossa cidade, e ocupar mesmo esses cargos, né, ocupar os lugares de destaque que elas merecem. São essas minhas palavras, senhor presidente. Parabéns, vereador, pelas palavras. Com a palavra, o vereador Mário Timóteo. Dispensa. Encerrada a parte do expediente, comunico que a sessão está suspensa para o intervalo regimental. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Reinaldo Moraes dos Santos, do Paraná do Sindicato. Nos termos do regimento, requeiro a dispensa do intervalo regimental. Requerido pelo vereador Reinaldo Moraes dos Santos, do Paraná do Sindicato, a dispensa do intervalo regimental. Coloco em votação simbólica pelo plenário a referida solicitação. O vereador que for favorável permaneça como está, e se for contrário, que se levante ou manifeste sua objeção, levantando uma das mãos. Aprovado. Passaremos para a parte da ordem do dia da presente sessão. Reaberta a sessão, na ordem do dia, peço à senhora secretária que faça a nova verificação de presença. Cícero Ribeiro da Silva. Presente. Ian Francisco Zanerato Salomão. José Roberto Batista Júnior. Josimar Rodrigues. Presente. Luciana Moraes dos Santos. Presente. Márcio José Barbosa. Presente. Mário César Garmes Timóteo. Presente. Neide Aparecida Teodoro de Lima. Presente. Paulo Roberto Pereira. Presente. Deus seja louvado. Reinaldo Moraes dos Santos. Presente. Ricardo Ibrahim Valarelli. Sérgio Donizete Ferreira. Presente. Vitor Bini Teodoro. Presente. Senhor presidente, 12 presentes e uma ausência. Dando prosseguimento à sessão, solicito à senhora secretária que faça a leitura do requerimento 143/2020 para conhecimento do plenário. Requerimento número 143/2020 requer regime de urgência especial para a tramitação dos projetos de lei números 044 e 047/2020, conforme especifica. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, em conformidade com o artigo 191, inciso 1, a linha B do regimento interno desta Casa, os vereadores que a este subscrevem vêm requerer regime de urgência especial para a tramitação na sessão ordinária a ser realizada nesta data das seguintes matérias de autoria da senhora prefeita municipal. Projeto de lei número 044/2020, que autoriza a transposição de dotações no Orçamento Programa 2020 nos departamentos de Agricultura e Abastecimento, de Cultura e de Meio Ambiente e projetos especiais. Projeto de lei número 047/2020, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de fomento com a Associação Comunicar Integrada de Paraguaçu Paulista, CIP, em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, visando a manutenção do serviço de proteção social especial de alta complexidade de acolhimento institucional para crianças e adolescentes nos termos da Lei Federal número 13.019 de 2014 e alterações. Justifica o regime de urgência especial para as matérias em questão
uma vez que tais medidas necessitam ser votadas o mais breve possível para a devida implementação, tendo em vista a urgência e relevância das mesmas, bem como a proximidade do fim do ano financeiro vigente. Palácio Legislativo Água Grande, 3 de novembro de 2020, Mário César Garmes Timóteo, Márcio José Barbosa, Cícero Ribeiro da Silva, Neide Aparecida Teodoro de Lima e Paulo Roberto Pereira. Recebido o requerimento 143/2020, de autoria do vereador Mário César Garmes Timóteo e outros, nos termos do dispositivo da linha B, inciso 1º, artigo 191 do Regimento Interno, que requer regime de urgência especial para a tramitação dos projetos de lei 044 e 047, ambos de autoria da senhora prefeita municipal. Passaremos para a votação do requerimento. Comunico ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para a sua aprovação é de maioria absoluta. Solicito a senhora secretária que faça a chamada nominal para a votação do requerimento 143/2020. O vereador que for favorável ao requerimento responda sim. Caso contrário, responda não. Josimar Rodrigues. Vitor Bini Teodoro. Sim. José Roberto Batista Júnior. Sim. Ian Francisco Zanirato Salomão. Sim. Cícero Ribeiro da Silva. Sim. Luciana Moraes dos Santos. Sim. Reinaldo Moraes dos Santos. Sim. Neide Aparecida Teodoro de Lima. Sim. Paulo Roberto Pereira. Márcio José Barbosa. Sim. Mário César Garmes Timóteo. Sim. Senhor presidente, 11 votos favoráveis, nenhum voto contrário e uma ausência. O presente requerimento recebeu 11 votos favoráveis, nenhum voto contrário e uma ausência. Aprovado. Inclua-se as matérias solicitadas na pauta da ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam uso do microfone para responder sim ou não. Nos termos regimentais, nomeio o vereador Márcio José Barbosa para relator o projeto especial do projeto de lei número 044/2020. O vereador Neide Aparecida Teodoro de Lima para relator especial do projeto de lei 047/2020. E suspenda a sessão pelo tempo necessário à elaboração dos pareceres. Reaberta a sessão, peço à senhora secretária que faça a nova verificação de presença. Cícero Ribeiro da Silva. Presente. Ian Francisco Zanirato Salomão. Presente. José Roberto Batista Júnior. Presente. Josimar Rodrigues. Presente. Luciana Moraes dos Santos. Presente. Márcio José Barbosa. Presente. Mário César Garmes Timóteo. Presente. Neide Aparecida Teodoro de Lima. Presente. Paulo Roberto Pereira. Presente. Deus seja louvado. Reinaldo Moraes dos Santos. Presente. Ricardo Ibrahim Valarelli. Sérgio Donizete Ferreira. Presente. Vitor Bini Teodoro. Presente. Senhor presidente, 12 presentes e uma ausência. Consulta o plenário para a dispensa da leitura das matérias dos termos regimentais, uma vez que todos possuem cópias. Coloco em votação a dispensa da leitura. O vereador que for favorável permaneça sentado, se contrário, que se levante ou manifeste sua objeção, levantando uma das mãos. Aprovado. Passaremos para a apreciação da pauta da ordem do dia em regime de urgência especial. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do parecer do relator especial ao projeto de lei 044/2020 para conhecimento do plenário. Parecer número 028/2020 ao projeto de lei número 044/2020, autor, senhora prefeita municipal Almira Ribas Garmes. Autoriza a transposição de dotações
no Orçamento Programa 2020, nos departamentos de Agricultura e Abastecimento, de Cultura e de Meio Ambiente e Projetos Especiais. Relatório. Nomeado pela Presidência da Casa para analisar e exarar parecer sobre o projeto de lei número 044/2020, relato a seguir, como relator especial, as observações que julgo pertinentes à matéria. Este projeto visa obter autorização para o Poder Executivo efetuar as transposições de dotações orçamentárias no valor de R$ 67.691,76 no Orçamento Programa 2020, que terá a seguinte destinação: R$ 31 mil no Departamento de Agricultura e Abastecimento para aquisição de um container, recursos anteriormente destinados à manutenção do viveiro e Diretoria de Agricultura e Abastecimento. R$ 4 mil no Departamento de Cultura para pavimentação externa na Casa do Artesão, conforme emenda da vereadora Neide Aparecida Teodoro de Lima, anteriormente destinada à manutenção da Diretoria de Cultura. R$ 32.691,76 no Departamento de Meio Ambiente e Projetos Especiais para aquisição de implementos agrícolas, recursos esses anteriormente destinados à manutenção da coleta de resíduos sólidos. Em decorrência da transposição pleiteada, dispõe o artigo 2º da propositura a alteração da programação orçamentária da despesa do município, estabelecida pelo Decreto número 6.514, de 6 de janeiro de 2020. Quanto à iniciativa e competência, o projeto de lei se enquadra nos termos do inciso 4º, parágrafo 3º do artigo 55 da Lei Orgânica do Município, combinada com o inciso 4º do artigo 201 do Regimento Interno e inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal. Após analisar a matéria e não encontrando vícios que possam impedir sua tramitação, emito parecer favorável ao projeto de lei número 044/2020, em conformidade com o posicionamento da Procuradoria Jurídica da Casa, reservando ao plenário a decisão final. Palácio Legislativo Água Grande, 3 de novembro de 2020, Márcio José Barbosa, relator. Coloco em apreciação o projeto de lei 044/2020, de autoria da senhora Prefeita Municipal, que autoriza a transposição de dotações no Orçamento do Programa 2020 nos departamentos de Agricultura, Abastecimento, de Cultura e de Meio Ambiente e Projetos Especiais. Está em discussão o presente projeto de lei. Encerrada a discussão, passaremos para a votação. Comunica ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para a sua aprovação é de maioria absoluta. Solicito à senhora secretária que faça a chamada nominal para a votação do projeto de lei 044/2020. O vereador que for favorável ao projeto de lei, responda sim. Caso contrário, responda não. Josimar Rodrigues. Vitor Bini Teodoro. Sim. José Roberto Batista Júnior. Sim. Ian Francisco Zanirato Salomão. Sim. Cícero Ribeiro da Silva. Sim. Luciana Moraes dos Santos. Sim. Reinaldo Moraes dos Santos. Sim. Neide Aparecida Teodoro de Lima. Sim. Paulo Roberto Pereira. Sim. Márcio José Barbosa. Sim. Mário César Garmes Timóteo. Sim. Senhor presidente, 11 votos favoráveis, nenhum voto contrário e uma ausência. O presente projeto de lei recebeu 11 votos favoráveis, nenhum voto contrário e uma ausência. Aprovado expedir e encaminhar autógrafo à senhora Prefeita Municipal para os devidos fins. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do parecer do relator especial ao projeto de lei 047/2020 para conhecimento do plenário. Relator especial ao projeto de lei número 047/2020, autor, senhora Prefeita Municipal Almira Ribas Garmes, que autoriza o Poder Executivo
a celebrar termo de fomento com a Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista, a CIP, em regime de mútua cooperação para consecução de finalidades de interesse público e recíproco, visando a manutenção do serviço de proteção social, especialmente de alta complexidade, e de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, nos termos da Lei Federal nº 13.019, de 2014, e alterações. Relatório. Nomeada pela Presidência da Casa para analisar e exarar parecer sobre o projeto de lei número 047 de 2020, relata a seguir, como relator especial, as observações que julgo pertinentes à matéria. O projeto visa obter autorização para que o Poder Executivo, por intermédio do Departamento Municipal de Assistência Social, celebre termo de fomento com a Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista, a CIP, em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, visando a manutenção do serviço de proteção social especial de alta complexidade, de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, nos termos da Lei Federal 13.019, de 13 de julho de 2014, e alterações, no valor de R$ 11.547. De acordo com a justificativa do projeto, os recursos financeiros municipais provenientes do Fundo Municipal de Assistência Social foram indicados à CIP por emenda dos vereadores José Roberto Batista Júnior e Mário César Garmes Timóteo, e serão repassados à entidade em parcela única de R$ 11.547, sendo R$ 2.000 a ser utilizado para custeio dos serviços e R$ 9.547 para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, aparelhos e utensílios domésticos. Quanto à iniciativa e competência, o projeto encontra-se devidamente elaborado nos termos do artigo 14, inciso 11, artigo 70, inciso 8, artigo 99, inciso 1 e artigo 183, todos da Lei Orgânica do Município, combinados com o artigo 200, parágrafo único, inciso 4º do Regimento Interno e artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. Após analisar a matéria e não encontrando vícios que possa impedir sua tramitação, emito parecer favorável ao projeto de lei número 047 de 2020, em conformidade com o posicionamento da Procuradoria Jurídica da Casa, reservando ao plenário a decisão final. Palácio Legislativo, Água Grande, 3 de novembro de 2020. Neide Aparecida Teodoro de Lima, relatora. Coloque em apreciação o projeto de lei 047 de 2020, de autoria da senhora prefeita municipal, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de fomento com a Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista, a CIP, em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, visando a manutenção do serviço de proteção social especial de alta complexidade de acolhimento institucional para crianças e adolescentes nos termos da Lei Federal número 13.019, 2014 e alterações. Está em discussão o presente projeto. Encerrada a discussão, passaremos para a votação. Comunico ao plenário que o processo de votação é simbólico e o quórum para a sua aprovação é de maioria simples. O vereador que for favorável permaneça sentado. Se for contrário, que se levante ou manifeste sua objeção, levantando uma das mãos. Senhor presidente, 11 votos favoráveis, nenhum voto contrário e uma ausência. O presente projeto de lei recebeu 11 votos favoráveis, nenhum voto contrário e uma ausência. Aprovado. Expedir e encaminhar ao autógrafo da senhora prefeita municipal para os devidos fins. Terminada a apreciação da pauta do ordem do dia, passaremos para a palavra franca em explicação pessoal. Solicito a senhora secretária que consulte nominalmente cada vereador para saber se há interessados em fazer o uso da palavra. Josimar Rodrigues,
Sim. Vitor Bini Teodoro. Não. José Roberto Batista Júnior. Sim. Sérgio Donizete Ferreira. Não. Ian Francisco Zanirato Salomão. Não. Cícero Ribeiro da Silva. Não, e pela ordem, senhor presidente. Peço dispensa. Está dispensado, vereador. Boa noite. Vai com Deus. Luciana Moraes dos Santos. Não, senhor presidente, pela ordem peço dispensa também. Está dispensada a vereadora. Boa noite. Tenha uma ótima noite. Que Deus abençoe. Reinaldo Moraes dos Santos. Sim. Neide Aparecida Teodoro de Lima. Sim. Paulo Roberto Pereira. Não. Pela ordem, senhor presidente. Peço dispensa. Está dispensado, vereador. Boa noite. Que Deus acompanhe. Uma boa noite a todos. Deus abençoe. Amém. Márcio José Barbosa. Mário César Garmes Timóteo. Não. Senhor presidente, 4 vereadores farão uso da palavra para explicação pessoal. Informa que cada vereador terá um tempo de 7 minutos e 30 segundos para o uso da tribuna. Não precisa usar tudo isso, né? Comunico que o uso da tribuna obedecerá a ordem do sorteio dos nomes que foi utilizado nas votações das proposições deliberadas da presente sessão. Com a palavra, o vereador Josimar Rodrigues. Senhor presidente, mais uma vez retorno aqui a essa tribuna. Quero ser rápido aqui, porque essa é a última sessão antes das eleições do dia 15, e desejar a todos os candidatos aí, tanto ao cargo do Executivo, como também aqueles que vão para a reeleição e os demais candidatos da nossa cidade, que Deus abençoe a todos e que Deus ilumine a cada um de nossa cidade e que cada um possa, então, decidir nas urnas os votos para aqueles que vão representar a nossa cidade durante os próximos 4 anos. Então, não poderia deixar de vir aqui e dizer isso, que o tempo está passando, nosso mandato está se encerrando e está na mão da população que vai decidir o futuro da nossa cidade, tanto para o Executivo quanto para o Legislativo. Então, durante esse período, só tenho que agradecer que esse período aqui, o que eu pude fazer como representante, cobrando a administração aquilo que deixou de ser feito, eu fiz. Então, eu fui até, muitas vezes, criticado por algumas pessoas, mas aquilo que eu acredito e aquilo que eu tenho como mente e como pauta, eu nunca deixei de vir aqui cobrar. E muita coisa poderia ter sido feita, as cobranças foram feitas por parte desta Casa Legislativa, mas, infelizmente, não saíram do papel. Mas, como representantes, fizemos a nossa parte, que é cobrar e brigar pelos interesses da população. Então, a administração poderia ter feito muito mais, mas, infelizmente, deixou algumas coisas acontecer, parte de recapeamento, parte de galeria de água pluviais, que poderiam ter sido feitas e não fez. Quando vem a chuva, principalmente chuva forte, alaga muitos pontos da cidade. Lâmpada nem se fala, algumas estradas poderiam ter sido dado uma manutenção melhor, deixou a desejar. Infelizmente, o nosso papel até dia 30 de dezembro é cobrar. E se precisar cobrar, nós vamos continuar cobrando, porque o mandato encerra dia 30 de dezembro. E até lá eu estou como representante, e não posso me calar diante de algumas coisas que eu acho e que julgo pertinentes que tem que ser cobrada. Então, eu sempre digo, entrei de cabeça erguida. Se precisar sair, eu saio de cabeça erguida. Obrigado, senhor presidente. Por nada, vereador. Com a palavra, o vereador José Roberto Batista Júnior. Com a palavra, o vereador Reinaldo Moraes dos Santos. Bom, como vários nobres companheiros já disseram, quero parabenizar a todos, né, pela coragem de ter colocado o nome para a disputa aí no cargo de vereança
ou no cargo de executivo. Quero parabenizar a todos e desejar a todos uma boa sorte, né, que aí a nossa população decida aí quem vai ser os próximos representantes nessa Casa de Leis e também aí no Executivo. Quero agradecer, né, a toda a população pela receptividade que tem nos dado, pelo carinho, e desejar a todos, né, que tenha aí uma ótima semana e que Deus abençoe a todos. Boa noite. Amém. Com a palavra, a vereadora Neide Aparecida Teodoro de Lima. Mais uma vez, boa noite. Quero também desejar a todos uma excelente semana e que pensem bem na hora da votação. Votem com a máxima consciência, pense bem em quem vocês vão colocar para administrar nossa cidade e aqui na Câmara também os vereadores que vocês vão escolher. Boa semana a todos e boa votação. Obrigado, vereadora. Vamos partir para o final. Então, encerradas as deliberações dessa noite, agradeço a presença de todos, em especial a proteção de Deus, e por encerrada essa presente sessão ordinária. Também que eu gostaria de agradecer a presença do nosso amigo Tiago Braz. Seja bem-vindo. Muito obrigado e boa noite. Que Deus abençoe a todos. Senhor Capitu, dona Doralice, Neia, um grande abraço. Vai com Deus. Valeu, Braga.